Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo e dando continuidade aqui no nosso desenho. Hoje nós vamos trabalhar nessa parte aqui do lenço que ela usa na cabeça, tá? Então eu vou começar utilizando aqui a lapiseira 03 com grafite 2B e eu vou realçar primeiramente as partes mais escuras. Eu começo nessa parte de baixo aqui do lenço e vou passando bem leve a lapiseira, tá? Tirando o traço, evitando na verdade, né, a marcação do traço. Nessa parte aqui do lenço é uma parte que a gente tem que ter muita atenção, porque são muitas dobras, né? Então a observação tem que ser exata aonde está formando a sombra no desenho. Já vou esfumar aqui essa parte de baixo. Então vou começar fazendo primeiro essa parte aqui, ó. Eu vou continuar com a lapiseira 03. Eu só vou realçar as partes que eu vejo, na verdade, que tem sombra, que são um pouquinho mais escuro. Então, observando a minha referência, a sombra ela vai sempre surgir para cá. Então nesse lado aqui que vai sair a sombra. Então eu vou passando levemente a lapiseira sem apertar e já vou borrando com o esfuminho. Vou aqui com o auxílio do lápis H, que é um lápis mais claro, vou passando bem leve. Nessa região aqui ela é um pouquinho mais escura, então eu aumento a tonalidade. Eu vou observando conforme está na referência, tá? E vou colocando a tonalidade na localização exata. Pegar essa outra parte de cima e aqui eu observo que a sombra ela vem mais no meio. Deixa eu fazer uma correção, que aqui na verdade ela não é um traço do lenço, na verdade esse lado aqui, ó, é a sombra já do rosto e eu já fui fazendo um traço de lenço. Então isso aí é bem importante, a percepção, né? Observar detalhadamente o que você vai fazer, porque é normal, você olha um risco ali, daqui a pouco você coloca o risco no outro lugar, e aí quando você termina o trabalho você começa a ver que tá estranho. Então são esses detalhes que a gente vai pegando e deixando passar. E aí começar a deixar passar um detalhe desse logo no começo, no início do desenho, já é para acabar com tudo, né? Agora tá certo. Então agora aqui no meio aqui eu faço uma sombra, né? Eu vou fazendo com a lapiseira 03 e o grafite 2B. Agora eu sombreio aqui. O que acontece nessa parte aqui, ó, pessoal? Principalmente nessa parte que tem a sombra, a gente tem que trabalhar muito com o degradê. Então a gente tem que tirar o traço grosso que ficou, né, de um tom para o outro. Então a gente vai tirando esse traço para deixar bem mais sutil, para deixar um desenho mais limpo, né? Vou passar o pincel, esse pincel aqui, uma seda mais curtinha. Vou pegar aqui na parte de cima. Uma pequena sombra. Eu vou como se fosse contornando o traço, tá? E depois que eu contornei esse traço, para ficar sempre sutil, para não ficar um sombreamento muito pesado, eu espalho com um esfuminho, ó.
Então vamos trabalhando assim por enquanto, tá? Depois a gente faz os detalhes da composição desse lenço, né? Vamos entender primeiramente de onde surge a sombra. E aí eu vou marcando aqui para conseguir começar a enxergar elas. Aqui eu observo sempre que está vindo para o lado direito a sombra. Então eu vou colocando para o lado direito a sombra. Esse lado aqui ela já sobe para o lado esquerdo. É só uma parte que sobe, não é toda. Ela vem pro lado esquerdo também, ó. E eu faço assim, pessoal, por exemplo, se tem uma parte aqui, ó, vou mostrar aqui pra vocês, essa parte aqui. Eu quero sombrear ela. Eu não sombreio ela toda. Eu faço um pouquinho, eu jogo um pouquinho de sombra no lado que ela surge, né? Mais ou menos até a metade. E aí eu pego essa parte aqui, ó, e eu espalho para as demais áreas. Essa daqui é na parte de esquerda. Pegando aqui esse lado também, ela já sobe para cima. Vou pegar essa parte de baixo, vou puxar o traço, deixa eu ver até aqui. Aqui ela sai a sombra pro lado de baixo, ó. E aí eu vou espalhando, ó. Vocês viram que eu escureci só aqui, né? Então, ó, e aqui também tem que ser escurecido, mas aí eu puxo com o próprio suminho. E a gente só realça aqui, ó, escurecendo mais, porque quanto mais escuro, mais profundo fica, né? Quanto mais claro, com mais volume cria. Se cria, na verdade, né? Mas esses detalhes a gente vai fazer depois. Primeiro vamos marcar, né, essas partes que tem sombra, pra gente começar a entender o desenho do movimento, né, do lenço. Então essa parte, gente, é uma parte que ela tem muitas dobras, tá? Então assim, é uma das partes que a gente tem que ter mais atenção quando a gente vai fazer o desenho. É claro que existe várias técnicas para você fazer, né, um sombreado desse aqui, mas eu particularmente eu gosto de fazer assim por etapa. Eu gosto primeiro de entender o que eu vou fazer, né, e depois eu vou fazendo passo a passo, sem pressa. Na verdade não precisa de ter pressa, você tem que curtir, né, e aproveitar esse momento aqui que o desenho está nos proporcionando. Vamos marcar agora aqui essa parte de cima. Partindo para esse lado aqui, eu continuo marcando. Ó, e o esfuminho ele faz a parte dele, ó, ele espalha. Então eu só faço alguns riscos na minha marcação e passo o esfuminho para espalhar. Aqui na parte de baixo, ó,
eu não vou nem fazer um traço, eu só vou fazer mesmo a sombra. Nessa parte aqui de cima, vou fazer uma pequena risca. Porque aqui, ó, nessa região toda, vai ter um sombreamento. Então, ó, passo bem devagarzinho a lapiseira, bem leve, né? Não vou sombrear tudo, porque quando eu passo um esfuminho, eu espalho esse grafite, ó. Certo, pessoal? Deu para compreender até aqui? Então eu vou continuar fazendo a marcação das partes que eu quero que fique mais escura, tá? Daqui a pouco eu volto mostrando para vocês. Bom, gente, voltando aqui, eu tive que fazer novamente praticamente todos os traços, porque eu comecei a perceber que eu me perdi totalmente, e eu tava sem rumo, sem saber o que juntava, o que não tava juntando. Então eu fiz novamente os traços, tá? Então, voltando-nos aqui, eu vou passando a lapiseira agora eu já vou escurecer mais, né, essas regiões aqui que eu realcei para mim poder enxergar. E isso é normal, tá, pessoal? Quando você vai fazer um desenho, principalmente tecidos, eles têm muitas dobras e elas acabam confundindo, né? A gente, quando a gente olha, a gente acaba se confundindo com uma dobra e outra dobra ali. E esses tipos de desenho com dobras de tecido são desenhos que eu não faço com muita frequência. Então eu sinto um pouco de dificuldade na hora de fazer essas dobras no desenhos. Mas a gente vai treinando, né? Vamos treinando isso para a gente desenvolver mais. Aqui com esse pincel aqui eu acredito que ele vai dar uma realçada melhor, ó. Penso numa vontade de passar um pouquinho de pó de giz pastel seco. Eu acho que vai acabar estragando se eu fazer isso. Mas vamos lá, né, gente? Vamos testar. Se estragar, estragou. Fazer o quê? Passar bem sutilmente. Deixa eu ver aqui embaixo. Bora lá. Olha lá como tá ficando. Eu gosto de passar o pastel seco, preto aqui no caso, sempre em cima do lápis, tá? Tipo assim, eu passo o lápis primeiro, depois eu venho com ele. Porque eu já fiz o teste de passar ele diretamente na folha antes do lápis. Aí ele dá uma borrada, manchada na verdade, né? E você passando no lápis primeiro é mais difícil. Mancha, mas é bem mais difícil. Eu acho que se treinar, usar o pincel com o pastel seco, o resultado fica bem top, tá? Porque dá pra ver que você passa ele sai escuro e depois ele puxa pro degradê com uma facilidade, que ele vai ficando mais claro, né? Mas vamos testando, vamos tentando, né? Bom, acho que já tá bom. Vou dar aquela soprada, né? Será que borra? Vamos ver. Bem tranquilo. Gente, até que ficou legal, né? Não ficou aquela coisa assim que eu achei que fosse ficar. Então, para ele fixar mais, eu vou agora passando, né, a lapiseira. Eu vou tentar criar agora um acabamento, né, nessas
divisas que ficaram mais escuras. Escurecer aqui, ó, porque quanto mais escuro, mais profundo fica. Agora eu vou pegar o lápis H e vou passar nesse lado aqui, ó, para escurecer, para criar como se fosse uma sombra, né? Embora o esfuminho já tenha espalhado um pouco, né, com o pincel, mas eu preciso de escurecer um pouco mais aqui, ó. Vou pegar esse pincel aqui. Pincel de silicone. Ele escurece um pouco mais suave, né? Ou seja, ele tira aquele preto intenso que acabou ficando, deixando um pouco mais suave. Agora com a borracha limpa-títulos, eu vou começar a fazer os pontinhos de luz. Eu vou passando ela somente nessa parte de cima, porque é a parte que pega mais luz. Porque a borracha tem a pontinha mais precisa. Agora eu vou passar o pincel para dar uma suavizada, né? E com o lápis 2H eu gosto de repassar, né, o papel para tirar as imperfeições, para assentar também os polos que fica, né? E ele fica com uma textura mais lisa. Bom, gente, eu vou passando aqui, aí quando eu terminar eu mostro pra vocês, tá? Gente, essa parte aqui do cabelo, conforme você vai trabalhando, ela vai se apagando. Então eu sempre vou realçando. Então voltando aqui, ó. Agora eu vou criar os últimos detalhes. Trocar pela minha queridinha aqui, porque ela consegue ser mais precisa nesses detalhes pequenos. Gente, não repara no barulho, tá? Eu tava gravando com o microfone, aí resolvi parar porque tá no horário agora aqui, uma boate que tem aqui perto de casa funcionar, uma danceteria, e esse microfone ele acaba captando todo o som da região. Então vou gravar agora com o próprio microfone da câmera aqui, né, que eu utilizo. E o microfone externo não dá não, ele capta mesmo muita coisa, tem que ser muito silêncio para poder gravar com ele. Então eu vou deixar assim por enquanto, pessoal. No próximo vídeo eu começo a fazer essa região do rosto aqui, aí eu mostro para vocês certinho, a região da testa, dando volume na testa e nos olhos, aí eu mostro para vocês, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, fiquem todos com Deus aí, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.